Olá, dono de empresa, seja muito bem-vindo ao podcast Empresa Lucrativa. Nesse podcast, nós te ajudamos a construir uma equipe forte que gera lucro e te dá tempo livre. Olha que interessante. Dando sequência a essa série de podcasts, eu, Thiago Bernardes, empresário, estou aqui muito bem acompanhado dela. De quem? Carmen Vera. Eu que já transformei a vida de milhares de empresários. Você sabia que eu já tive alunos que nunca tinham tirado férias? E olha que o tema é interessante, porque tem tudo a ver com isso. Férias, para ter férias tem que ter o quê? Tempo livre? Tempo livre. E não só tempo livre, você tem que ter uma empresa que funcione. Senão também você vai tirar férias e vai ficar louco, né? Porque teu celular não vai parar de tocar. E o tema de hoje é como que o dono de empresa pode ter tempo livre. Eu vou desmistificar tudo isso, porque talvez você esteja ouvindo esse podcast, ache que é impossível. Você que é responsável pela sua empresa, trabalha 12, 13, 14, 15, 18 horas. Carmen, é possível? É possível. Mas o primeiro ponto é acreditar que é possível. Porque muitos donos de empresa, quando eles estão nas minhas redes sociais, eles dizem que não tiram férias há 5 anos, 10 anos, 30 anos. Eu já vi donos de empresa com mais de 30 anos de empresa e que nunca tinham tirado férias. Eu entrevistei uma aluna minha que ela tem escola. O pai dela tem Alzheimer e essa live está lá no meu Instagram para quem quiser assistir. Ela viajou de férias lá do Nordeste até o Sul. Ela foi para ver as cataratas do Iguaçu. E então, quando ela retornou de férias, o pai dela falou: agora minha filha tem tempo livre, ela é uma empresária. Tá lá na live. E a irmã dela falou: pai, ela sempre foi empresária, ela é empresária há mais de 30 anos. E o pai dela respondeu: era não. Antes ela nunca tinha viajado. O pai, com Alzheimer, tinha essa percepção. Imagina só. Ela é empresária há mais de 30 anos, no ramo de educação. Ela ficava junto com os professores, fazendo todas as atividades, e ela achava que esse era o trabalho dela. E hoje ela tem consciência de que o trabalho dela é pensar como a empresa dela vai crescer, qual vai ser o próximo negócio, onde que ela vai investir, como ela vai ter uma sede própria. Gente, essa live que eu fiz, eu recomendo, porque essa aluna implementou tudo aquilo que nós vamos ensinar aqui, ó, neste podcast. Vou pôr a live na descrição desse vídeo, tá bom? Para o pessoal poder estar mais acessível. Carmen, então chegou a hora da gente poder aprofundar. Tempo livre é algo desejado pelas pessoas, pelos donos de empresa. Mas é possível? Diria assim, vamos num passo a passo. Passo número 1. Tenho empresa, tenho equipe, já estou conseguindo faturar alguma coisa, mas eu estou alienado da minha empresa há muito tempo, muitos anos. Qual o primeiro passo para a pessoa ter essa clareza? Primeiro passo para você mudar qualquer coisa que você queira na sua vida é medir. A gente precisa saber qual é o tamanho do buraco que a gente está. Então, eu preciso saber exatamente há quanto tempo esse dono de empresa, ele não tem umas férias decentes mesmo, férias que você possa se dedicar a sair de férias, simples assim. Tem alguns donos de empresa que não saem de férias simplesmente porque eles têm ciúmes. Você pode acreditar. Eles têm ciúmes da sua empresa, têm ciúmes do seu trabalho. E eles batem no peito e falam: quando eu saio, nada funciona. Mas você percebe que eles têm ali, ó, um tantinho é de ciúmes, porque se as coisas funcionarem quando ele sai, é como se inconscientemente ele estivesse com aquela mensagem de que talvez alguém possa ser até melhor do que ele. E inconscientemente ele não aceita isto. É comum o dono de empresa ter ciúmes do seu trabalho. Esse é o primeiro passo, é tomar consciência que para a sua empresa crescer, você tem que sair do operacional. O marido de uma aluna minha, ele é mecânico especializado em máquinas têxteis e eles têm empresas têxteis em Santa Catarina. Ele tinha tantos ciúmes que ninguém podia mexer nas máquinas, que quando ele vinha visitar clientes em São Paulo, ele fazia bate-volta. Ele pegava um avião de manhã em Santa Catarina, visitava correndo os clientes,
já para poder voltar para Santa Catarina e continuar a sua função de mecânico. Ele achava que ninguém poderia fazer aquilo tão bem quanto ele. E a empresa não crescia, porque o tempo todo a empresa demandava ele. E esse pensamento é uma crença, né? É uma crença. Uma crença que foi alimentada por, às vezes, muitos anos, uma década, que a pessoa tem isso. Provavelmente porque ali ele era importante. Ele não tinha ideia de qual era o papel dele, que seria dirigir a empresa. E o dia que eu perguntei para ele, eu falei assim, onde você aprendeu a ser mecânico? Ah, eu aprendi na outra empresa onde eu trabalhei. É verdade? E na outra empresa você era empregado, então? Era. E tinha mais mecânicos? Não, eu era o mecânico. Então, é possível que um empregado aprenda essa função? É, mas tem que ser muito bom. Eu falei, que bom, porque você tem outra missão. A tua função aqui dentro é encontrar um cara tão bom quanto você, treinar essa pessoa e fazer com que essa pessoa não precise de você. Olha, Carmen, quando você falou isso aí, crença é uma coisa que eu aprendi, que você não elimina a crença, você troca a crença antiga por uma nova crença. Então a crença que ele tem que trocar é que ele pode deixar abrir mão do controle. É isso. Isso não muda como um passe de mágica. Eu precisei trazer um elemento para o cérebro dele para que ele aceitasse isso, mostrando que existem empregados que são ótimos mecânicos e que ele foi um desses empregados. Por isso que a tarefa dele era encontrar alguém tão bom quanto ele, que se tornasse um mecânico. E deu muito certo. Ele tinha já essa pessoa até dentro da empresa, mas ele não permitia que essa pessoa mexesse nas máquinas, por mais que essa pessoa estivesse qualificada. É como se ali ele fosse reconhecido, ele é bom naquilo. Tem muito dono de empresa que faz isso inconscientemente. E com a simples fala que você coloca sempre nos seus conteúdos, né? É deixar a equipe trabalhar. É não tentar se opor, né? No caso dele, ele deixou o cara melhor do que ele, trouxe na evidência e falou, eu posso deixar ele trabalhar por mim. É isso. Com certeza. E isso permitiu que a empresa dele crescesse. Porque ele passou a ter mais tempo para visitar mais clientes. Uhum. E então eles montaram outras empresas, como aquela que eles tinham em diferentes pontos de Santa Catarina. Isso fez com que eles crescessem. Caso contrário, talvez ele continuasse até hoje ali. Mas a mudança, Tiago, é algo que acontece de dentro para fora. Então, eu fiz essa pergunta para ele. Da mesma forma que eu quero fazer essa pergunta, olha, para você que está aqui nos ouvindo. O que é que te impede de sair do operacional? Porque talvez a pessoa diga que ela não tem ciúmes, mas que ela não encontra as pessoas. Claro que não é tão simples encontrar as pessoas, principalmente quando você acredita que não é tão simples. Se fosse fácil contratar gente boa, todo mundo contrataria. Não é assim tão simples. Para você sair do operacional, talvez você não encontre mesmo alguém que faça o que você faz. Mas eu tenho um passo a passo de como é que a gente pode modificar essa situação. Quer conhecer? E o gancho, eu quero dizer para você, o gancho que você está falando está também nos outros 2 episódios que nós estamos falando, né? Onde encontrar gente boa, como contratar gente boa. Então, você que está assistindo, tem link aqui na descrição para você poder visitar esse playlist aqui. Tá? Não quero interromper, mas eu quero fazer esse gancho aqui, porque as pessoas têm que entender essa sequência de podcasts muito legais. Me fala qual que é esses próximos passos. Primeiro passo, a gente entender e metrificar o tamanho do buraco, porque todo mundo tem 24 horas. Onde é que esse dono de empresa que não consegue ter tempo livre está colocando seu tempo? Parece uma bobagem isso que eu vou dizer, mas se você colocar em prática, você vai ter insights profundos. Você simplesmente vai abrir uma planilha e vai começar a escrever tudo aquilo que você faz na empresa. Mas é escrever mesmo, com detalhes, verbos de ação. Eu faço isso, aquilo outro. Vai escrevendo, no mínimo 150 atividades. E na frente, você vai colocar um número de 0 a 4, para o nível de complexidade daquilo. Se é algo muito, muito, muito complexo, que é só você que vai conseguir fazer,
põe nota 4. Se é algo que você pode treinar alguém, nota 3. Até que você vai perceber que tem atividades que você faz que você até contrata gente para fazer. Mas você não aguenta esperar, vai lá e faz. Em lugar de você dizer o que a pessoa tem que fazer, você faz porque a pessoa não fez direito, não fez o que era para ter sido feito. E isso já é nota 0, porque não é teu papel, não é teu papel. E quando você coloca 150 atividades, você enxerga onde é que você está colocando seu tempo. Uma empresária que fez essa atividade, ela descobriu que 60% do tempo dela, ela estava conferindo o trabalho que outra pessoa tinha feito. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, porque você falou do operacional. Não é do estratégico e do decisório, né? Por exemplo, eu tomo decisões diariamente, se vai para teu local. Isso não é que ele tem que olhar. Ele tem que olhar na questão operacional, é isso? Ou é nos dois? Tudo. Isso que você chama de estratégico, isso que muitos empresários chamam de estratégico, muitas vezes é operacional. Porque você não vai contratar empregados que também tomem decisões? Ou você vai contratar só ajudante? Só ajudante vai te ajudar a se manter fazendo aquilo que você faz. Então, quando você fala para mim, eu tomo decisões sobre as compras da empresa. Ué, se você contratou um comprador, ele também vai tomar decisões. Não, mas sou eu quem pago as contas. Ué, se você contratou alguém do financeiro, é ele quem vai pagar as contas. O dono de empresa, ele se engana o tempo todo para ele ficar lá dentro da empresa, porque ali é confortável, ali é aquilo que ele sabe fazer. É o habitat. É o habitat dele, é a zona de conforto dele. Fora é aquilo que ele nunca fez. Ele vai fazer o quê? Ele vai buscar outros negócios, ele vai buscar outras oportunidades para a empresa crescer, ele vai buscar outros públicos, ele vai buscar outros produtos que ele possa desenvolver, ele vai criar outras empresas. O que ele vai fazer com o tempo dele? Isso é assustador, porque isso ele nunca fez. É por isso que precisa ser bastante gradativo. E quando eu peço para você fazer as 150 atividades, é importante que você detalhe. Porque se você escrever, eu faço a gestão financeira, você nunca vai conseguir passar isso para ninguém. Agora, se você escrever, eu abro os boletos, eu imprimo os boletos que irão ser pagos, eu coloco isso numa planilha, eu faço a conciliação bancária, depois eu faço a minha planilha de tudo que eu tenho para pagar. Calma, isso aí um estagiário também consegue fazer. Eu faço pagamento nos bancos. Opa, então já tem uma complexidade maior. Mas ainda assim, um empregado consegue fazer. Então, como é que você faz o pagamento nos bancos? Primeiro eu vou lá na minha planilha do que eu tenho para pagar. Ok, aí é tranquilo, o empregado tranquilamente faz, uma pessoa iniciante. Daí depois eu lanço o pagamento. Ok, qualquer pessoa iniciante faz isso. Aí então eu aprovo esse pagamento no banco. Ok, essa parte da aprovação talvez seja um pouco mais complexa. Por isso que eu digo, você vai fazendo aos poucos. Você pode comer um boi inteiro, mas tem que ser um dia bife, um dia picadinho, um dia carne moída. Cada dia você come de um jeito, até que o boi todinho vai. Por isso que eu digo, coloque microtarefas. Porque essas microtarefas, até mesmo uma estagiária pode fazer, até mesmo uma pessoa iniciante pode fazer. E à medida que você vai se sentindo mais confiante, você vai passando tarefas maiores para essa pessoa. Por exemplo, na minha empresa, a pessoa que faz o pagamento de contas, ela tem um usuário no banco, é claro, a pessoa que vai começar a fazer pagamentos, você vai até o banco, RG, CPF, ela vai abrir um usuário da conta. No começo, ela somente deixava as contas lá e eu ia e aprovava todas as contas. Eu é quem finalizava. O usuário dela não permitia que ela finalizasse, o usuário dela não permitia que ela fizesse transferências. E, com o passar do tempo, ela desenvolvia essa atividade tão bem que eu comecei a liberar que ela fizesse pagamentos até R$1.000, R$5.000 e assim sucessivamente. Hoje, ela faz qualquer pagamento até R$80.000.
Os outros pagamentos, ela também faz, mas ela deixa programado, eu vou lá e libero. Ela só me avisa, tem pagamentos no banco. E hoje você tem acesso a todas as suas contas no seu celular. É muito tranquilo. Né? Se sai dinheiro, você vê no celular, se entra dinheiro. Você tem... Automaticamente, no mesmo instante. Então, você precisa de, ao mesmo tempo que você mesmo vai adquirindo confiança nesta pessoa, esta pessoa também vai adquirindo confiança naquilo que ela está fazendo. É uma construção, seja para a pessoa ser um mecânico de uma máquina, seja para pagar as contas, seja para fazer compras, seja para atender os seus clientes queridinhos. Essa é a principal reclamação que eu vejo do dono de empresa. Mas é o cliente que só quer falar comigo. Pergunta que eu tenho para te fazer, um pouco cabeludo. Tá pronta? Você acha que o dono de empresa tem medo de ter tempo livre? Claro que tem. Claro que tem. Ele deseja ter tempo livre, mas ele tem medo, não tem? Claro que tem, porque ele não sabe o que ele vai fazer, está totalmente fora da zona de conforto dele. Ele tem medo, ele tem receio. Eu me lembro até hoje, o dia que eu estava passando pela recepção, tocou o telefone, eu atendi no meu escritório, e eu atendi normal, aqui a Carmen e tal, e a pessoa falou assim, eu quero falar com a Isabela. Eu falei assim, tá, mas é a Carmen quem está falando. A Carmen? A dona. Eu, a Carmen? E a pessoa, oi Carmen, tudo bem? Você pode passar a Isabela? Eu fiquei... Como assim? Passei a Isabela, mas eu fiquei perguntando, como que ele não quis falar comigo? Todo mundo quer falar comigo? E essa pessoa não quis falar comigo, quis falar com a Isabela. E ao mesmo tempo eu fiquei, ele não quis falar comigo, ele quis falar com a Isabela. É uma confusão de sentimentos muito grande que acontece nesse momento. Porque você se dá conta de que sim, você está livre e que você está sendo muito bem representado pela sua equipe, tanto que as pessoas querem falar com eles, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, mas e agora? Eu vou fazer o quê? Né? E tanto eu encontrei coisas para fazer que eu estou aqui gravando um podcast, que eu estou aqui atendendo alunos de forma online de todo o Brasil. Isso tudo são coisas que nós não fazíamos antes. E quando nós temos tempo livre, nós temos condições de olhar para novos mercados. Eu não sei qual é o mercado de quem está assistindo esse podcast, mas com certeza ele tem muito mais para poder estar ampliando. Com certeza ele tem sonhos engavetados. Isso só vão... E eles... Com certeza ele tem sonhos engavetados e eles só vão se realizar quando ele encontrar tempo livre, quando ele confiar na tua equipe. Confia em quem você contratou e saiba que a tua equipe é muito melhor do que você. Mas muitas vezes o dono de empresa não deixa eles trabalharem. O dono de empresa é a própria Branca de Neve, que arruma os anões, faz a barba dos anões, coloca o gorrinho dos anões, manda os anões para as minas trabalharem. E quando eles voltam, anões. Não deixa as pessoas crescerem. E se cerca de ajudante. Quando eu comecei minha empresa, eu fazia muito isso, mas muito, muito, muito. E as pessoas pediam a conta, saíam da minha empresa. E elas não saíam da minha empresa porque elas não gostassem da empresa. Não é esse o motivo. É porque eu não as deixava crescer. Eu simplesmente entregava as atividades de ajudante, porque eu achava que eu, enquanto dona, é quem tinha que ter o máximo de responsabilidade. E, Tiago, vou te falar uma coisa. Eu tenho pessoas hoje na minha equipe que eu não sei ensinar. Eu tenho pessoas hoje na minha equipe que eu não sei ensiná-los o que eles precisam fazer. Porque eu não sei como é que faz o que eles fazem. É neste momento que você se dá conta que você cresceu. Chegar nesse momento, o cara vai falar, eu tô sentindo que agora é o momento certo de eu ter o tempo livre. Eu cresci porque eu já não tenho mais ajudantes. Ajudantes eu vou lá e treino o que ele tem para fazer. Tá. Agora, as pessoas que você começa a contratar, que nem mesmo você sabe exatamente como é que faz aquilo que eles fazem, é porque a tua empresa cresceu. E você só vai chegar nesse nível quando você permitir que as pessoas cresçam. Eu vou cavocar essa sua fala com uma coisa. Por exemplo, você está falando então que o dono de empresa, ele tem que, diria que sair do operacional. Isso está muito claro. Ele vai listar as atividades. No caso,
Na um verdade, detalhe. não tem, né? Só realmente se ele quiser que a sua empresa cresça e sobreviva. Perfeito. Caso contrário, ele vamos pode pressupor que ele ficar está querendo... sufocado lá e ficar doente, ter um AVC. Ele está nessa raciocínio, ele quer... Tomei a decisão, vou fazer todo um processo de documentação do que eu estou fazendo, vou enumerar complexidades e vou, nesse momento, trazer uma pessoa tão boa quanto eu, né? Eu posso Ou melhor. Eu posso pressupor, para eu ser um líder, dono de empresa ser um líder, eu tenho que trazer um outro líder. Eu não posso trazer várias pessoas, vários operacionais para me preencher. O melhor caminho é trazer um líder tão bom quanto ele, melhor que ele, ou pegar a minha função e particionar em vários funcionários, vários empregados. Qual que é o melhor caminho? Depende. Fala sobre isso. Por quê? Se você nunca na vida contratou gente boa, você vai ter que trazer alguém de fora. Então, isso já é um tiro no pé com todas as suas contratações. Você já contratou muito, muito errado. E esse líder, ele vai ter dificuldades, inclusive, para que a equipe o aceite. É um bom tiro no pé. Essa pessoa tem que ter muita habilidade, tem que ser realmente bom. E você precisa prepará-lo e dar suporte até mesmo antes dele entrar na tua empresa. Porque senão a tua equipe vai falar assim... O cara ganha 5 vezes mais do que eu e fica vindo me fazer pergunta. E aí, essa pessoa já entra morta na tua empresa. Essa é uma possibilidade. Eu respondo pro líder, eu respondo por toda a empresa, mas não para esse cara. Essa é uma possibilidade, mas não é a possibilidade que eu recomendo. Porque é a mais difícil. É a mais complexa, porque você vai entregar um time de perna de pau e querer que ele seja campeão. Porque se você já está trazendo uma pessoa de fora, é porque você não contratou ninguém na tua equipe que tenha condições de desenvolver. E aí você vai pegar esse time de gente muito ruim, né? E falar para o cara, olha aqui, ganha a Copa do Mundo com eles. Estou te pagando aí R$20 mil por mês, você é o gerente, você ganha a Copa do Mundo com eles. Gente, cai na real. Se você que é o dono não conseguia nem estar num time de 4ª divisão com eles, imagina uma pessoa de fora que vai conseguir. Mas não vai mesmo. Então, se este é o seu caso, eu recomendo que você faça uma boa análise de todo mundo que está na tua empresa e verifique quem é que tem condições de ser um nível 2 e passe um pouco mais de atividades, de responsabilidades e desta forma você começa a formar seus pequenos líderes lá dentro. E já começa em paralelo a contratar pessoas que tenham condições de se desenvolverem, pessoas boas. A escadinha então, né? Tiro um candidato e vou montando já a reposição. Porque contratar gente ruim é prejuízo. Se você mantém ele na tua empresa, é prejuízo. Se você tira, é prejuízo. Se você tira um ruim e coloca outro ruim, é mais prejuízo ainda. Gente que você contratou e que não está alinhado com os valores da tua empresa, com a cultura da tua empresa, com aquilo que você espera que ele faça, vai te trazer prejuízo. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa acaba te trazendo prejuízo. Então, você precisa fazer o quê? Começar a trazer gente boa e avaliar entre aqueles que não têm condição para ser um líder, quem pode ser um nível 2. Qual a diferença do nível 1 com o nível 2? É que o nível 2, ele já sabe escrever os processos junto com você. Porque eu gosto muito que a pessoa documente o que ela faz, como ela faz e por que ela faz. Essa coluna do porquê ela faz, dentro da minha metodologia, eu ensino meus alunos a avaliarem essa coluna do porquê faz. E eu vou ensinar neste podcast. Quando você explica para essa pessoa que ela vai escrever o motivo pelo qual ela faz aquela tarefa, e as respostas que aparecem são coisas do tipo, porque é meu trabalho, porque eu sou pago para fazer, porque eu tenho que fazer, porque tem que fazer. Isso mostra que essa pessoa está num nível de consciência muito baixo para ser considerado um nível 2 ou para ser um líder. Mas se ela explica exatamente por que eu coloco água no copo,
para que o podcast não seja interrompido, porque é muito importante que o podcast seja fluido e a Carmen precisa molhar a garganta, porque ela fala bastante, são muitas informações e se a garganta dela for danificada, é o principal equipamento de trabalho dela, ok, vai trazer informações verdadeiras do porquê ela precisa que tenha água. Ah, por que você põe água? Ah, porque me mandaram colocar. Ou porque sempre foi assim. Porque sempre foi assim, né? Então, esse tipo de resposta mostra o nível de consciência e de engajamento que essa pessoa tem. O quanto ela está preocupada com aquilo que ela está fazendo e qual é o resultado daquilo que ela faz. Uma pessoa que te traz uma resposta engajada já é uma forte candidata para ser o nível 2. Então, quando ela escreve o como ela faz, você pode explodir cada uma daquelas linhas num processo. E é essa pessoa que vai te explicar o processo. E por que você precisa que essa pessoa exploda o processo se você sabe fazer de olhos fechados? Porque não é você que tem que saber, é ela. E quando ela tem esse processo com uma explosão de detalhes e ela sabe exatamente o passo a passo, você concorda que se ela tem uma receita de bolo, fica muito fácil ensinar até quem nunca fez bolo fazer bolo? Com certeza, né? Aí, então, ela pode vir para o nível 3 e começar a treinar pessoas e ela vai estar indiretamente liderando pessoas. Mas liderando pessoas com conhecimento de causa. Ela não tem um cargo de líder, mas ela tem um cargo de sênior. Pode ser um operador de máquina, nível 1, 2, 3, vendedor 1, 2, 3, recepcionista 1, 2, 3. Qualquer função que ela pode ter esses níveis. O nível 2 escreve os processos, o nível 3 lidera a implementação desses processos, treina outras pessoas, participa da escolha de outras pessoas. Isso já são parte das atividades que um líder desenvolve. Isso por si só vai começar a trazer muito mais tempo livre para esse dono de empresa, mas é um tempo livre com qualidade, porque ele tem segurança daquilo que a pessoa está sendo treinada para fazer. E então, talvez essa pessoa no futuro possa ser promovida para um cargo de líder. E depois de líder, quem sabe um coordenador, quem sabe um dia um supervisor, quem sabe um dia um subgerente, quem sabe um dia um gerente. Então, tem toda uma sucessão, porque não existe mágica, você não vai trazer um líder externo e ele vai estar pronto para a realidade da tua empresa. Mesmo que ele tenha liderado inúmeras outras empresas, ele vai ter um período também de adaptação. Às vezes, o dono acha que o sonho dele é contratar um gerente que vai resolver todos os seus problemas. Mas não, porque se ele não consegue, o gerente também não vai conseguir. Quando ele quer contratar uma pessoa para literalmente resolver os problemas dele, ele já chegou num nível tão desesperador de, meu Deus do céu, tá acabando um casamento, não sei o quê, problema de saúde, eu preciso colocar alguém. E aí ele quer o erro, ele vai lá e coloca a pessoa e fala, muito obrigado, agora com você eu preciso resolver minha vida. Esse é o grande ponto. E a aluna Maristela fez isso e ela teve um AVC. Meu Deus. Ela teve um AVC por causa das ações que essa gerente tinha, que aquilo que já estava ruim na empresa dela ficou completamente destruído. E ela já não sabia mais o que fazer e ela passou a ter muito mais problemas do que ela tinha antes. Ela foi para o hospital, ela teve um AVC. E não foi só ela, a Jamile também teve um AVC. Também por causa da liderança que ela trouxe para a empresa dela, achando que iria resolver os problemas. E um ponto que o dono de empresa, ele se esquece. Tiago, eu vou te perguntar e eu quero que você seja muito honesto na sua resposta. E você também, que está assistindo o podcast, me responda. Você permitiria que a tua esposa, teus pais, teus irmãos, teus filhos fizessem absolutamente qualquer coisa em seu nome? Qualquer coisa. Todos os seus irmãos, seus... Poxa, mas é sangue do seu sangue. Mas não dá, não tem como. Pois é. Quando você contrata Pergunta um gerente... doída, hein? Mas sincera, concordo. Não, mas é confiança e tal. Tudo não, bem, né? depois a gente não mostra esse podcast para os seus irmãos nem para os seus pais. Mas dono de empresa,
Eu imagino que você também respondeu isso. Quando você contrata um gerente na tua empresa, ele é o teu longa-manos. Ele é o teu longa-manos. É assim que o juiz se dirige a ele. Ele é a continuação de você. Se esse cara vai lá na tua empresa, aplica uma advertência torta, se esse cara comete qualquer ingerência lá dentro da tua empresa, é você quem vai pagar. Ele está fazendo qualquer coisa em seu nome. E ele nem é sangue do seu sangue. Mesmo se ele cometer um ato muito grave que pode gerar um processo... Você é o responsável. Você é o responsável. Por exemplo, houve um processo que uma pessoa homossexual, um rapaz, ele simplesmente se considerou discriminado pelo supervisor. E ele sentava a almoçar todos os dias sozinho, ninguém sentava com ele, ninguém falava com ele. Ele ganhou 100 mil reais na justiça. 100 mil reais é um bom dinheiro, não é? Com certeza. E por que a empresa foi condenada? Porque o líder, o supervisor, ninguém se manifestou em relação a isso. Ninguém fez absolutamente nada. Não se criaram políticas, regras de relacionamento. E não para por aí. Esse é um caso real e tem um outro que aconteceu há um mês atrás. O rapaz, desta vez, ganhou 50 mil reais, porque um colega de trabalho usou a seguinte frase: viado não vai para o céu. Esta foi a frase que ele usou, é isso que consta no processo. E o danos moral para essa pessoa foi de 50 mil reais. Então, nós estamos falando em condenações de 50, 100 mil reais. E tudo isso porque não está tendo uma ação de um gerente, de um supervisor, criando políticas, criando regras. Quando essa pessoa está na tua empresa, ela está te representando. Ela é o teu longa-manos. Ela é a continuação da tua mão. Ela faz aquilo em nome do dono. Eu já vi casos de assédio sexual, assédio moral. E a empresa é quem arca com essa situação. Ou seja, traduzindo, então, se acontecer uma coisa que o seu liderado fez com o seu empregado, o empregado não vai processar o liderado. Vai processar o CNPJ. E de quem é a responsabilidade? Quem contratou aquele liderado? E tudo quem começa treinou aquele liderado? Quem, entende? Então, cai no CNPJ. Cai no CNPJ. E aí começa a complicar. Eu queria traduzir essa fala que você colocou. Eu quero parafrasear com uma outra fala que você já falou em outro podcast, mas que faz sentido usarmos agora. Um dono de empresa, ele não tem que ensinar os liderados, ele tem que contratar alguém que ensine. Ou não, ele tem que ensinar... Me fala mais essa frase, porque eu tentei parafrasear, mas eu acho que você fala melhor do que isso. Que é uma frase muito legal. É diferente. A frase é: qual é o papel do dono de empresa? Boa. Não é ensinar os empregados, mas sim ensinar os empregados a ensinarem. Boa. Os empregados precisam conhecer muito bem todo o processo para que eles possam treinar outras pessoas que estão chegando na empresa. Dessa forma, a empresa cresce, o dono de empresa fica com mais tempo livre, que é o objetivo do nosso podcast. Esse, então, é o segredo. Este é o segredo. Olha o corte que eu falei para você colocar. Esse é o segredo, então, para o tempo livre. Mas que não é mais segredo, porque todo mundo agora já está sabendo, quem está aqui no podcast. Por quê? Muitas vezes o dono de empresa, ele não tem tempo livre porque ele tem ciúmes do que ele faz, outras vezes porque ele não sabe o que ele vai fazer com o tempo livre dele, e é super normal. Eu me lembro da minha aluna, a Suzy, que ela falava, né? Inclusive eu tenho essa fala dela, né? Eu posso estar passando ela para você. Ela dizia assim: eu não quero tirar férias. Por que eu quero tirar férias? Eu gosto de trabalhar. Tá, Suzy, mas você precisa ter tempo livre. Para quê? Eu gosto de trabalhar. Trabalhar é a coisa que eu mais gosto. Mas mesmo ela não querendo tirar férias, mesmo ela não querendo ter tempo livre, à medida que a empresa dela foi se organizando, foi ficando blindada, adivinha o que aconteceu? O quê? Montou 2 outras empresas. Olha Hoje aí. ela tem 3 empresas. Então,
À medida que o tempo Espero vai que 3 empresas com sobrando... tempo livre de tocar, né, outras coisas, mas não. O que ela gosta é isso, tá tudo bem. Então, aquela ideia, né? Ela tinha pavor daquela ideia de que ela ia ficar na praia sem fazer nada. Isso para ela era inconcebível. Era inconcebível. Então, ela tem muitas atividades. Ela foi candidata como diretora, né, do clube dela, do coração. Ela está sempre procurando outras atividades. É muito comum o dono de empresa achar que está tudo bem, que ele não precisa ter férias, porque ele gosta mesmo de trabalhar. Assim foi também com a minha aluna Irian, ela é médica. E ela falava, mas eu estudei para ser médica. Ela discutia comigo. Ela falava, eu estudei para ser médica, eu gosto de ser médica. Isso para mim é muito importante. Como é que eu vou entregar o meu consultório, meu propósito para outra pessoa? Tá tudo bem. Eles têm uma empresa, nós organizamos a empresa deles e adivinha o que ela faz hoje? Ela faz trabalhos voluntários com a população ribeirinha, lá do Pará. Então, hoje, ela é inspiração para outras mulheres empresárias. Ela fala também lá com um grupo de empresárias. Ela faz o trabalho voluntário com outros médicos. Ela encontrou o que fazer com o tempo livre dela. O problema é que, como nós não temos tempo livre, a gente nem pensa no que a gente vai fazer. Mas eu posso te contar inúmeras histórias de alunos que são empresários, que não sabiam o que fazer com o seu tempo livre e que foi surgindo. O Ricardo, que cria gado leiteiro. Ricardo, 2 horas da manhã, estava lá consertando a cerca para o gado não escapar. E a esposa dele, Ricardo, cadê você? Tô aqui consertando cerca, os empregados foram tudo embora e me largaram aqui. À medida que a gente organizou toda a empresa dele, o tempo livre começou a sobrar. Ele desenvolveu uma linha de queijo. E aí, olha, cresceu. Se eu for ficar aqui te contando tudo que os alunos passam eu acho a que fazer... O pessoal já está mais que convencido, né? Quando eles têm tempo livre, é algo incrível. E cada um tem o seu caminho, né? E cada um também tem os motivos pelos quais não deixa o operacional. Tá tudo bem. Carmen, eu queria encerrar esse podcast com uma pergunta muito sincera, te colocar numa fogueira, mas uma fogueira boa, para você ajudar os donos de empresa. Se você pudesse mandar um recado final para aquele dono de empresa que está extremamente apaixonado pelo que ele faz, que tem uma crença de uma década que é só ele, um controle muito grande sobre tudo que ele faz, qual seria o recado, a frase que iria chegar para 100% dos donos de empresa, focando em desejar para ele tempo livre? Qual que é a frase que você falaria para ele? Eu diria, dona de empresa, que tudo sempre vai parecer muito difícil até você ir lá e fazer. Experimenta dar o primeiro passo. Você não precisa ter tempo livre, mas faz a tua lista lá com as 150 atividades. Pega pelo menos aquelas atividades que tem número 0, 1, 2. Comece a treinar as pessoas em volta de você. Você tem o poder e o dever de transformar tudo ao seu redor. Você é um dono de empresa, você escolheu ser um empresário. Não permita que essas pessoas que passam pela tua empresa simplesmente passem pela tua empresa. Deixe um pouco de você com cada uma delas. Faça com que essas pessoas se desenvolvam. Isso vai ser bom para você, para a sua empresa e para elas. Eu acho que esse é o objetivo de toda empresa. Toda empresa é um lugar onde se realiza sonhos. E chegou o momento de você pensar nos sonhos que você quer realizar. Então, tanto você realizar os seus sonhos, quanto essas pessoas que também têm seus sonhos, que talvez seja terminar a faculdade, casar, ter filhos, trocar de carro, de casa, viajar, não sei quais são os sonhos. Eles também podem realizar os sonhos na sua empresa. Quer mais? Todas as pessoas que prestam serviços, todos os seus fornecedores, todos os seus clientes buscam até você o quê? Realização de sonhos. Não transforme uma energia tão positiva em algo tão egoísta no qual você não acredita que eles têm capacidade de fazer. Sim, eles têm. E você merece ter uma equipe que faça a sua empresa crescer, mesmo quando você não está lá. Você merece e você pode ter. Conte comigo. E é com esse excelente conselho
essa recomendação e muito mais, esse aprendizado, que eu encerro esse podcast. E parabéns, dono de empresa. Você aprendeu muito chegando aqui. Queria agradecer você, não só te agradecendo, mas pegando em você essa minha mão, agradecendo, porque eu acho que eu quero representar os donos de empresa. Nós encerramos a primeira temporada do nosso podcast Empresa Lucrativa. Agora é com quem está assistindo. Se eles quiserem mais podcast, mais uma temporada, a gente quer saber. Por meio do quê? Do comentário. Clica aqui e comenta o que você achou dessa temporada de 4 episódios, do que a gente falou muito sobre contratação, como você achar a pessoa, como você ter tempo livre. A gente quer saber a sua opinião. Ela é muito importante. Então, clica no gostei, se inscreve no canal e, principalmente, compartilhe esse material com outro dono de empresa. De repente, seu cônjuge, uma pessoa que trabalha com você ou um familiar. A gente quer saber esse retorno. Carmen, alguma coisa a mais? Sim, deixa aqui quais são os conteúdos que você quer para a próxima temporada, porque eu já estou aqui, ansiosa para começar a nossa próxima temporada do podcast. O que é que você, dono de empresa, gostaria de aprender? Deixa aqui. Então, encerramos com muita gratidão. Até um próximo futuro episódio. Valeu!